E é isso. Podemos lá. Bueno, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no SESC com Isadora e com toda também uma geração de novas figuras com as quais eu tenho mantido não só uma comunhão de ideias e um compromisso político, mas o desafio de pensar criticamente o Brasil, entre as quais o Fábio e o Ailton, que são em grande medida os irresponsáveis por eu estar aqui. Os irresponsáveis, obviamente, isso não é um ato de sanidade. Eu vou me valer e vou mudar aqui a exposição que eu tinha originalmente pensado em função da exposição do Fábio. O marxismo é, por excelência, crítico das ideologias. Por isso que, embora seja recorrente na luta política falar em ideologia socialista, ideologia revolucionária, nada mais anti-marxiano do que afirmar tal coisa. O marxismo é, por excelência, a crítica de toda e qualquer ideologização. E ficou muito melhor para todos nós, a partir de 1989, quando ruiu o socialismo europeu, tomar conta disso, porque todos sabíamos, a direita fortalecia a ideologia de Estado na União Soviética, a despeito de que cada um pense a natureza do regime soviético, que lá era um país socialista, e que, portanto, estava justificada uma ideologia que a sustentava. Quando isso desabou, o marxismo ficou livre para ser efetivamente crítica de tudo que é sólido. E nós sabemos que com Marx tudo que é sólido se desmancha no ar. Estou vendo aqui a Joyce e o Dino, quero agradecer também a paciência pela minha desorganização estrutural. E queria recuperar essa dimensão inicial, muito importante, da teoria de Marx, de crítica das ideologias. É fundamental ter isso como ponto de partida. Marx é um adversário das ideologias. Marx não funda ideologia alguma. Nenhuma ideologia marxista, nenhuma ideologia socialista, nenhuma ideologia revolucionária. Agora observe, no terreno difícil da América Latina, um sujeito como Fidel Castro dizia o seguinte: a ideologia é revolucionária. E Hugo Chávez fala da ideologia revolucionária, e Mujica fala da ideologia revolucionária, como uma valorização positiva de um conjunto de valores e práticas sociais destinados a enfrentar o capitalismo dependente, de enfrentar a ordem burguesa, tal como nós temos na periferia capitalista. E nós não devemos flertar com as ideologias, porque elas são demasiadamente perigosas. Por isso que elas têm que passar pelo crivo da nossa crítica, implacável, mesmo quando possa parecer que essa crítica dirigida à ideologia toque em algo da nossa pele. E, em geral, quando nós fizemos a crítica do presente, das ideologias dominantes, ela toca em algo da nossa pele, porque nós estamos implicados nisso. Em alguma medida, nós participamos dessa ideologia, das suas ilusões, das suas seduções, de alguma medida nós somos tocados por ela. Vou dar 2 exemplos, um imediato. Eu sei quem, mas vamos dizer o seguinte: quantos não acharam positivo o discurso reacionário, horroroso, ideológico de Lula sobre a emergência de um país de classe média? Quantos não flertaram e ainda flertam? E mais do que isso, ainda sonham com a possibilidade de um país classe média na periferia do sistema capitalista, quando as classes médias estão desaparecendo na Europa e diminuindo nos Estados Unidos? Como é que poderia emergir aqui, logo no lado escuro do azul, na periferia latino-americana, atravessado pela dependência e pela dominação imperialista, um país de classe média? Era simples. Eu denuncio aqui impossibilitados de mudar a realidade, que é sempre mais difícil. Os estrategistas mudaram a estatística. E a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, da presidente Dilma, encabeçada por aquele extraordinário pensador, Wellington Moreira Franco, essa figura extraordinária da República, o gato angorá dos esquemas da Lava Jato, alterou a estatística, de tal maneira que a classe média alta no Brasil era aquele sujeito que ganhava entre R$ 549 e R$ 1.019. E todo mundo falava, o jornalista cínico, aquele denunciado por Lima Barreto, ou o sociólogo cretino, ou seja, o sociólogo,
que denunciavam isso. E os economistas da ordem, ou seja, todos eles, a grande maioria imensa da minha categoria, perdão por eu me denunciar aqui, o que diziam? Falavam no Brasil de classe média. O político vulgar, como Lula dizia, tiramos 30 milhões, 40 milhões da pobreza e colocamos 30 milhões da classe média. E o Tucano não discordava. O Tucano silenciava e dizia muito bom. E os programas sociais, etc., fazendo o quê? Produzindo ideologia. Ideologia barata, nós sabemos. Mas veja o efeito extraordinário que ainda possui. Observe como essa ideologia de um Brasil menos desigual, de um Brasil, para usar uma categoria cristã, menos injusto, ainda é o que move milhões. E milhões ainda estão pensando que o melhor que pode acontecer para todos nós é uma volta do Lula. Olha o tema das ideologias. Por isso que não há que flertar com as ideologias, há que criticá-las implacavelmente, a despeito de termos ou não uma correlação de forças favorável para superá-las. O pior seríamos namorar com elas, beijá-las, acalentá-las e tornar a correlação de forças mais adversa ainda. Então todos aqueles que clamam pelo realismo político deveriam ser os primeiros a apontar o dedo para as ideologias e para os ideólogos. Seja o político vulgar, como Lula e Ciro, não é que eu estou em campanha, e o sociólogo e o economista. Criticá-los implacavelmente. Submetê-los sem piedade à crítica. Esse é o primeiro ponto. Nesse contexto, vamos colocar, claro, aqui queria, nesse aspecto, muito possivelmente discordar do Fábio em algo que me parece essencial, e nós vamos aqui, entre o pessoal da teoria da dependência, teoria marxista da dependência, o pau sempre quebrou, hein? Então vamos abandonar a cordialidade, que a cordialidade não faz bem. Nós vamos seguir todos juntos no mesmo barco, porque o barco é pequenininho ainda, mas já está engrossando. O fato é que a teoria marxista da dependência, ela não falou de ideologia, porque ela mesma era uma crítica implacável à ideologia dominante. Qual ideologia? A ideologia fundamental na periferia capitalista e, de fato, de todo o iluminismo, que é a ideologia do progresso burguês, traduzido aqui como desenvolvimento. O que é o desenvolvimentismo, senão a ideologia por excelência, materializada num corpo teórico criado aqui pela CEPAL a partir de 1949. A CEPAL institui, e a partir de 1949, a CEPAL é um órgão da ONU, hein? A CEPAL não é nenhuma instituição revolucionária, embora Prebisch tenha uma sacada extraordinária em revogar o capítulo 7 do Comércio Exterior dos Princípios da Economia Política de Ricardo, jogou na lata do lixo, porque precisamente deu um passo fundamental em comparar as teses ricardianas do capítulo 7, insustentáveis em si mesmo. Aliás, o capítulo que ninguém deu bola para Ricardo. Marx, inclusive, desconsiderou olimpicamente. Marx pegou o capítulo 1, a renda da terra, a teoria do valor, etc., pegou de Ricardo, inclusive para dar um pau no Smith, etc. Mas o que acontece? O Prebisch pegou aquilo e disse, olha, esse negócio do comércio internacional como via da riqueza, isso aqui é insustentável. E mostrou uma série de preços de 1870 a 1930 e desbancou tudo isso. E criou a temática, então, do intercâmbio desigual. Bem, essa teorização cepalina era a consciência burguesa possível na periferia capitalista. E o que queria a CEPAL? A CEPAL queria lutar contra a justiça, contra o atraso, contra as estruturas arcaicas e afirmar o quê? Uma América Latina soberana, independente, moderna. Ó a USP aí, olha a USP aí, olha a Madre Superiora pintando aqui no pedaço, afirmando as categorias que colocam a juventude brasileira cativa, do que eu chamo cativeiro paulista. Então, o que colocava aí? Tem algumas ovelhas desgarradas, mas a gente tem que estar sempre atento, porque o sujeito que se forma na USP merece acompanhamento o resto da vida. E a gente fica aqui atento a isso, porque não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Então, o que acontece? Essa consciência burguesa possível na periferia capitalista é precisamente o pensamento cepalino. A ideia segundo a qual era possível vencer as estruturas da dependência e do subdesenvolvimento a partir da aceleração do progresso burguês. Todos os méritos dessa crítica, desenvolvida lá atrás, na América Latina, correspondem à obra desse genial,
desse herege, dessa figura fundamental das ciências sociais latino-americanas, que é André Gunder Frank. O cara que pegou o estruturalismo cepalino e destruiu como ninguém. Muito tempo depois, o Chico de Oliveira, aqui em São Paulo, através do SEBRAP, aquela confraria organizada pela Fundação Fora e Fernando Henrique Cardoso, começou a divulgar aqui uma que outra coisa. Mas o sujeito que pensou isso, e de maneira, com uma intuição que falta ao cientista social, com uma capacidade de observar que tem o André Gunder Frank, que é uma coisa extraordinária, ele destruiu o estruturalismo cepalino. Aqui, diga-se de passagem, divulgado por Jacques Lambert, Os Dois Brasis, que mereceu, Fábio, um elogioso prefácio do Florestan Fernandes, indevido, completamente indevido. O Floresta, que é um sujeito que eu gosto muito, me formei lendo Florestan, agora estou, aos poucos, me desfazendo disso, cada vez mais, porque descobri o Alberto Guerreiro Ramos, né, que é o pai da sociologia crítica brasileira, antes do Florestan. Por isso escrevi no figurino francês, dizendo, olha, eu pensei que era o Florestan, mas eu não conhecia o Alberto Guerreiro Ramos. É problema de formação nossa da juventude, é difícil, tu vai pegando aos poucos esse negócio. Então, o Florestan elogia essas estruturas binárias, né? O atraso contra o moderno, o autoritário, contra o democrático, que é por excelência os mecanismos que sustentam uma ideologia do progresso. E a ideologia do progresso, na condição concreta dos países latino-americanos, aparece como uma peça desenvolvimentista. O desenvolvimentismo é, por excelência, a ideologia que está aqui. E a teoria marxista da dependência é, em consequência, a crítica devastadora dessa ideologia. Então, eu queria fazer uma consideração, a apresentação do Fábio, é que, de fato, se vocês passarem pelos principais autores da teoria da dependência, da teoria marxista da dependência, vão verificar que não tem ali, digamos, um capítulo sobre crítica da ideologia. Eu diria, por quê? Porque toda a teorização era precisamente para destruir a ideologia do desenvolvimentismo e a sua incapacidade de resolver os problemas latino-americanos, a partir daquela fórmula que Rui Mauro Marino, em Dialética da Dependência, menciona como impecável do grande e genial Gunder Frank, que aqui haverá sempre o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Ao contrário da armadilha mentirosa e cínica de Fernando Henrique Cardoso, que postulava, colocando todos os nós da teoria marxista da independência como gente equivocada, porque não previa que aqui iria ocorrer o desenvolvimento, ou divulgava a teoria marxista da independência como uma corrente de pensamento e reflexão e de luta política, que negava a possibilidade da América Latina se desenvolver, quando o que os principais autores, e os principais eu digo Gunder Frank, não de uma posição marxista, porque ele nunca se reconheceu como tal, e Rui Mauro, desde uma ortodoxia marxista, tal como recomenda Lukács em História e Consciência de Classe, diria, aqui vai ocorrer o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Sempre, sempre será assim. E é o que nós estamos vendo aqui. Bom, então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. A teoria marxista da dependência é, por excelência, uma crítica da ideologia do desenvolvimentismo em toda a América Latina. E é, por excelência, a página fundamental das ciências sociais latino-americanas, que nós, contraditoriamente aqui no Brasil, isso virou moda agora. Agora nós já estamos, inclusive, virando moda. Fizemos até seminários no SESC. Dá para fazer. Seminários na USP, na Unicamp. Estamos quebrando as igrejas. As igrejas estão caindo, uma por uma, rendendo-se às evidências. Quando em toda a América Latina esse movimento declinou. O interesse pela teoria marxista da dependência, que era exuberante nos demais países latino-americanos, enquanto o Brasil hibernava, agora, contraditoriamente, a teoria marxista da dependência toma um vulto extraordinário, ganha um interesse extraordinário, uma página gigantesca para todos nós, que começa exatamente a reverberar nos demais países latino-americanos. O Brasil passa a ser, nesse sentido, uma espécie de vanguarda na recuperação dessa crítica. Essa é, portanto, eu diria que a razão pela qual a teoria marxista da dependência não teorizou sobre a ideologia explicitamente, tal como tu pode ler no Barão, do Michel Loville, como tu pode ler no limitadíssimo, o que é a ideologia da Chauí, como você pode ler no extraordinária ideologia alemã do Karl Marx, o nosso Carlinhos. Então, aí sim tem um trabalho sobre a ideologia, tal como o Fábio acertadamente reclama.
Agora, aqui, nas condições nossas, a gente tem que reconhecer que as ciências sociais, como tal, o projeto que domina as universidades brasileiras, a formação das ciências sociais, das ciências humanas inteiras, é um projeto essencialmente ideológico. Nas universidades, as universidades funcionam como... Eu não vou mencionar aqui a famosa tese de Althusser, né, que fez tanto dano, eu acho, na América Latina, nos aparelhos ideológicos do Estado. Não é isso? O marxismo latino-americano não sofreu essa influência tão forte como nós aqui, afrancesados, sofremos no Brasil. Eu fico pensando em Ludovico Silva, na Venezuela, por exemplo, e tantos outros que não flertaram com o estruturalismo althuseriano, não passaram por isso, e foram diretamente à leitura de Marx, e sobretudo da ideologia alemã. Quer dizer, as ciências sociais constituem, na prática, um mecanismo poderoso de disseminação da ideologia dominante. A formação dos cientistas sociais na América Latina, e especialmente no Brasil, ela é toda configurada a partir de um projeto ideológico. Um projeto ideológico que teria, pelo menos, duas dimensões. Uma, afirmar essa ideia do progresso burguês. E afirmar, aqui no Brasil, nas nossas condições concretas, como o Brasil pode ser, num contexto ainda de periferia, um país moderno e um país capitalista importante. Veja que, como isso, tocar nesse ponto, é mostrar as raízes intelectuais daquilo que eu chamo, emprestando uma expressão do meu amigo Gilberto Vasconcelos, o petucanismo. O petucanismo, ele tem uma coincidência completa, quer dizer, Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro que, quando se elegeu, numa entrevista a essa extraordinária revista, que é a revista Veja, essa revista que dá uma contribuição notável para a cultura brasileira e para o jornalismo, eu acho que é um desses... maravilhosa, né? Como eu estava dizendo, é como observar uma sessão do Congresso ontem. Eu acho isso extraordinário, porque aí todo mundo vê o que é o parlamento, sobretudo para aquele cretinismo parlamentar que pensa que a política pode ser observada desde uma via parlamentar e não desde uma via revolucionária. Isso não quer dizer que não tem que ter nossos amigos lá, alguns companheiros, etc., votando com aquela eficácia de ontem, né? O resultado a gente já sabe de antemão o que vai acontecer. Bom, ele disse o seguinte: olha, o Brasil não é mais um país subdesenvolvido, é um país injusto. Troca um conceito fundamental das ciências sociais, o conceito de subdesenvolvimento, por um critério de ordem moral. O país é injusto. E o catolicismo que rola raiz entre nós, pegou aquilo, com o papinho da inclusão social e essas quinquilharias de terceira categoria, de quinta, de oitava categoria, que agora exibem sua pobreza à luz do sol. Não podem mais ser sustentadas. Não obstante, é um bicho difícil de matar, para usar uma expressão hollywoodiana aqui, vulgar. E que bicho difícil de matar. Porque exatamente quando as maiorias perdem, em termos de instituições, como a Previdência, que está sendo suprimida, a consolidação dos leis do trabalho, e tem o futuro comprometido, que no longo prazo todos estaremos mortos, 20 anos de austeridade fiscal, é precisamente quando se reforça a ideologia de que é possível fazer uma política anticíclica e voltar a fazer uma política de inclusão social, mesmo em tempos de crise. Na metáfora vulgar do Lula, é preciso colocar os pobres no orçamento. Comove o sujeito, quem não fica comovido? Diante de uma taxa de desemprego na Grande São Paulo que é 18%, da miséria e da violência que tu vê nas ruas dessa cidade aqui, no coração burguês do país, como não se via há 3 anos atrás. É mais do que evidente. Como não se comover com isso e supor que é possível minorar o sofrimento humano? Supor que é possível diminuir, para usar a expressão que o Fábio arriscou aqui, a barbárie, que já está aqui entre nós, obviamente. É isso aqui, não é outra coisa. É exatamente isso aqui. O desemprego, a miséria, a violência, a fome, nenhum horizonte futuro, a escola, como diria Darcy Ribeiro, que é uma calamidade, o sistema de saúde destruído, a dependência científica e tecnológica, a miséria das nossas universidades, o oportunismo das igrejas, tudo que vocês pensarem acerca da realidade brasileira.
Está posto aí. Tirar a ideia de que o Brasil é subdesenvolvido e colocar um conceito de natureza, uma valorização, nenhum conceito, uma valorização de ordem moral, que ele é injusto, é uma operação ideológica de largo alcance. É uma operação ideológica que captura a atenção e mobiliza energias políticas. Favorável ao quê? A precisamente a função da ideologia, para dizer nos termos do Fábio, que é reafirmar a ordem social tal como ela está. Não tocar nos mecanismos que estrutura o capitalismo. Então, essa é a primeira observação geral que eu gostaria de fazer. Segundo, a teoria marxista da dependência não pode ser observado a partir de um museu. Não é um assunto da antropologia. Porque é um assunto que nós estamos discutindo aqui. Aliás, nem a antropologia é uma coisa inútil, voltada para trás. Não por acaso, Fernando Henrique Cardoso definiu o plano real a partir da antropologia estrutural de Lévi-Strauss. Sempre tem um francesinho, né? Sempre tem que ser um francesinho. Então, ele pegou toda essa justificativa do plano real a partir da antropologia estrutural de Fernando Henrique Cardoso, de Lévi-Strauss, que está firmado naqueles dois textos, no tomo 1, quando os mitos nascem e depois quando os mitos morrem, para justificar o plano real. E é interessante é um comentário cretino, é importante observar isso, porque é a astúcia do Monsieur Fernando Henrique Cardoso, aqui, pegando o francesinho lá para justificar a operação mais importante do aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, que foi o Plano Real a partir de 1994. Precisamente quando ele decreta que não há mais subdesenvolvimento, apenas injustiça, começa no Brasil uma estratégia de aprofundamento da dependência extraordinária do subdesenvolvimento. A partir do quê? Da implementação do Plano Real. Esse é o segundo ponto que eu quero falar e concluir com o terceiro, que são os desafios teóricos da TMD. E, portanto, desafios teóricos dos cientistas sociais, dos economistas, dos politólogos, dos antropólogos e de todos aqueles com duas moléculas de honestidade intelectual e compromisso político com a Revolução Brasileira. Então, o segundo aspecto que eu queria mencionar para vocês é que a produção da ideologia aqui, ela se afirmou na luta contra a inflação, e a partir do conceito que nós não éramos mais subdesenvolvidos, apenas injusto. A moeda cumpria, portanto, uma função de legitimação e de luta contra a desigualdade. Por quê? Diziam um indiscutível ideólogo, o Gustavinho Franco. Agora ele está dedicado a Machado de Assis e Shakespeare. O Machado, eu não tenho nenhum grande apreço pelo Machado, mas pelo Shakespeare, a despeito do meu nacionalismo, meu apreço pelos autores latino-americanos, o Shakespeare é um autor que é decisivo para nós. Pequeno parênteses aqui, não para justificar, mas o Marx, todos os dias com a Eleonor, com a filha, eles citavam de memória os diálogos. Então Shakespeare é um negócio, e é século XVII, né? Os caras ficam discutindo se foi ele mesmo que escreveu, etc. Comprei até um livrinho ali, de um dramaturgo, que está escrevendo sobre isso, estava lendo antes de chegar aqui, antes de começar aqui. Qual é o tema? O tema é que, como as classes subalternas estão submetidas ao desemprego, à inflação, etc., e elas não têm poupança, não têm outros mecanismos de defesa, a inflação virou o principal inimigo do homem. E eles fizeram um plano real para sustentar o mito da moeda forte. Quando faziam o mito da moeda forte, que todo mundo pegou, e deu uma eleição para o Fernando Henrique Cardoso no primeiro e no segundo turno, sem nenhuma contestação, dissipou o petismo de então, e o Lula de 1989, que foi o único Lula que apresentou um programa, que era o famoso Programa Democrático Popular, com alguma ambição de tirar o Brasil do lodo em que ele estava e que segue estando, e que, se seguirmos nessa toada, seguirá no mesmo diapasão, na mesma situação. Eles criaram o mito da moeda forte, e o mito da moeda forte era a ideia de que nós poderíamos, imagine, olha o que é a produção da ideologia. Os Estados Unidos criam o dólar como a moeda de troca em escala global. E uns rapaziada lá da PUC, um pessoalzinho da PUC, virou tudo banqueiro agora, Pércio Arida, Gustavo Franco, todos eles criaram, através de um laboratório da PUC, uma moeda que era o real, que valia mais que o dólar. 0,82 de real valia $1. É uma vingança contra o imperialismo notável. Enriqueceu os sujeitos, colocou o Brasil na rota do aprofundamento da dependência, que
para falar aqui, respeitar o tema da mesa, que apareceu para nós de formas ideológicas. Como, da forma ideológica? A moeda vale mais do que o dólar. Uma parte das classes médias voou imediatamente para Miami, que é quase que o paraíso na Terra, para essa gente. Eles não queriam para New Orleans, que seria muito melhor. Eles vão direto para Miami, para fazer um enxoval, comprar não sei o quê, e etc, etc, que é a parte ruim dos Estados Unidos, e comprar um monte de bugiganga. Então, o que fizeram isso? Quer dizer, uma moeda que permitia um poder de compra. É claro que a burguesia sorriu, porque ela disse, bom, agora temos um poder de compra extraordinário lá fora, e vamos colocar o nosso dinheiro lá fora, conta de capitais aberta, nenhum controle de câmbio, como esse insano Hugo Chávez, e essas ideias bolivarianas estranhas, que não podem prosperar aqui entre nós, façam isso, e a burguesia, enquanto consumia lá fora na base do 0,82, fazia uma coisa muito importante, colocava alguns bilhões de dólares, que chegou a ter 380 bilhões de dólares em depósito no exterior. Enquanto ela divulgava para nós aqui o mito na moeda forte, ela se protegia colocando dinheiro lá fora. É uma operação ideológica extraordinariamente potente. Extraordinariamente potente. E, claro, estabilizava a moeda, e as classes populares, as classes subalternas, os trabalhadores, já não tinham mais a inflação como inimigo. Só que 8 anos depois, a inflação não era mais inimigo. Um monte de gente que entrou no mercado de trabalho já não tinha nem memória, nem sabia o que era inflação. Começou a se defrontar com um dado da realidade que bate duro contra as ideologias. Por isso que é o bom real. O real atravessa as ideologias. E aquela massa que entrou no trabalho, que tinha 10 anos, quando se implantou o real, e 8 anos depois, já tinha 18, estava no mercado de trabalho, ela começou a ver que o conto do pai dela sobre a inflação como o principal inimigo do homem, tinha pelo menos mais um inimigo do homem poderoso, que era o salário baixo. Não era mais a inflação alta, que a todo mês chegava a 20, 25, 26, 30% ao mês, quando o Bresser Pereira... Não vou baixar tanto o nível. Vamos voltar aqui. Essa inflação desaparece, as classes subalternas começam a se defrontar com um salário muito baixo. Quase uma lei de bronze, digamos assim. Ainda que Marx critique o uso das leis de bronze, que era o fato de que o capitalismo, na periferia capitalista, se desenvolve na base da superexploração da força de trabalho. E essa superexploração não é apenas um aumento na mais-valia relativa ou da mais-valia absoluta. É mais-valia relativa, mais-valia absoluta e apropriação de parte do fundo dos salários na mão dos trabalhadores. Era evidente, durante todo esse período de democratização, de luta intensa no sindicalismo, mais de 20% das greves dos trabalhadores eram feitas porque os capitalistas não pagavam o salário no dia combinado. O mês não tinha 30 dias, tinha 45 dias, 50 dias, era uma loucura, de tal maneira que a ideologia aparecia como mito da moeda forte, e tinha que ser liquidado. Por quem? Pelos economistas críticos, não, liquidado pelo real. Os trabalhadores começaram, no chão da fábrica, verificar que o mito da moeda forte, ou seja, a ideologia da moeda forte, contrastava com o seu padrão de vida. E é aí que as ideologias se dissipam, é aí que elas sucumbem, é aí contra o real que elas não podem. E por isso que a função do pensamento crítico, do cientista social, é recorrer ao real sempre, a despeito de ele estar a nosso favor ou contra. E ele pode estar inicialmente contra as nossas convicções, contra os nossos desejos e, sobretudo, contra as nossas ilusões. A luta, a busca pelo real, a pesquisa pelo real, ela implica que ela vai destruindo a ideologia dos seus adversários e as tuas próprias crenças. Aqui, há que buscar a verdade, a despeito de ela me contrariar ou não. Quando eu disse que o lulismo é uma miséria, que o Lula é um político vulgar, que muita gente não gosta disso, torce o nariz e ainda fica esperando a possibilidade que agora o Lula vai voltar mais radicalizado, que ele aprendeu, quando ele está dando todas as demonstrações, que está pactando com seus algozes, que está reproduzindo o mesmo pacto, que é um horror. Tudo isso, claro, aos olhos do dia, basta ler a imprensa, não precisa nem fazer grande pesquisa. As pessoas vacilam, porque elas não querem abandonar, digamos em termos psicanalíticos, o seu sintoma. E em ciências sociais não quer abandonar a ideologia que lhe é cômoda. Fora dessa ideologia, só resta uma incerteza completa, a ideia de que estamos no deserto, mas a ideia é que há um combate para ser feito. Então, o segundo ponto é que durante todos esses anos,
em que nós convivemos com o mito da moeda forte, então, portanto, era o controle da inflação. Depois, quando esse mito morreu, começou a ideia de que tinha que ter o desenvolvimento. Então, começou a era lulista, que navegou com os preços dos produtos agrícolas e minerais, que o fortalecimento da nossa posição na divisão internacional do trabalho, de uma maneira ultra regressiva, precisamente o que era apresentado como mais moderno, como o período mais eficiente do desenvolvimento capitalista na periferia, era o período que nós regredíamos. No que? Em algo fundamental que eu só posso expor aqui nesse curto espaço de tempo, que é o desenvolvimento industrial, que foi outrora orgulho burguês, aqui no coração burguês do país, que é São Paulo, diluiu. A burguesia industrial, e particularmente aquela burguesia vinculada à produção de máquinas e equipamentos, essa está encolhendo aos olhos vistos como nunca antes na história desse país. O que há comum entre Lula, Fernando Henrique, Dilma e Temer? O fato de que precisamente desde 94 a capacidade industrial da burguesia dependente mingua e, portanto, a dependência se aprofunda. Esse é o dado estrutural. E por isso que eu tenho que sair daquela blá 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 de natureza católico, que nós vamos fazer justiça social com programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cotas nas universidades, etc. Isso aqui é a gestão moral da pobreza. Não dá coesão social. Ao contrário, que nós discutimos lá na USP com o Paulo Arantes. Eu dizia para ele, Paulo, o problema é que o que se chama... É um horror. Lulismo não dá coesão social. Coesão social tem a ver com o jogo das classes. Quais são o pacto de classe que é possível ser feito? Faz aqui o contrário. Antes de ser uma força que sustenta um projeto, ele se torna uma forma de gestão moral da pobreza. Por quê? Porque quando foi testado esse pacto de classe para dizer vamos afirmar o projeto, ele caiu como um cartelo de cartas tirado por um covil de ladrões que é o Congresso Nacional. E teve a incapacidade da presidente Dilma, que foi uma mulher valente no passado, na luta contra a ditadura, exibiu uma covardia sem precedentes na presidência ao não convocar o povo para defender seu próprio mandato. Caso inédito na América Latina. Não conheço outro caso. Não há outro caso. O pobre Jean Bertrand Aristide foi tirado quase de pijamas de casa. Celaya em Honduras, a mesma coisa. Mas quem ficou com a possibilidade de convocar por televisão, longos 7 meses, o povo brasileiro, em uma sessão por mês, ou cada ataque da Rede Globo, do covil de ladrões, ou das entidades da classe dominante, chamar o povo para a luta, silenciou. Quer mais eloquência do que isso? Quer mais pacto com a classe dominante do que isso? Então, está muito evidente que durante todo esse período se aprofundou. Em mesma oposição, no mesmo movimento, caiu a posição, a presença da burguesia industrial, especialmente daquela burguesia produtora de máquinas e equipamentos. Eu dou o dado do ano passado. Ano passado o Brasil importou 19 bilhões e 600 milhões de dólares em máquinas e equipamentos, aluguel e compra de máquinas da China e dos Estados Unidos, especialmente. E o que aconteceu aqui? Bom, não há governo em que tenha tido maior expansão da fronteira agrícola do que o governo da presidente Dilma. O latifúndio cresceu. Cresceu o número de crimes e de assassinatos aos líderes sindicais. Cresceu também aqueles que foram efetivamente ameaçados e efetivamente assassinados. Cresceu o número de assassinos presos. Mas veja que um assassino preso não tem a importância de um líder sindical no campo assassinado, porque esse é fruto de 15, 20, 30 anos de luta social. Então, quando os petistas dizem, nunca teve tanta gente tão presa, nunca mataram tanto como aqui. E a expansão da fronteira agrícola cresceu como nunca no período da presidente Dilma. É extraordinário, as cifras são eloquentes a respeito. E é por isso que estava lá essa senadora, Cândida, chamado Cátia Abreu, a Miss Motosserra. Ampliou, era ministra. E o latifúndio não tem problema nenhum em estar com qualquer governo, e emprestar ministros. O governo da presidente Dilma foi um governo ultra-orgânico do que tinha da burguesia. O presidente da Confederação Nacional da Indústria era o ministro de Desenvolvimento, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura era Cátia Abreu, era ministro da Agricultura, e assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Quer dizer, enquanto aprofundava-se o desenvolvimento, a ideologia justificava exatamente o oposto, ocultava
o aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento pela ideia de que nós poderíamos chegar à cidadania e outras quinquilharias burguesas pela via do consumo, que agora está vendo que não pode. Aqueles que defendem isso têm que entender por que essa política não pode ser mantida. Essa que é a questão a explicar. Não é como deveria ter sido, é por que foi como tem sido. Essa é a função. Para eludir o problema ideológico, para limitar no nervo a temática da ideologia, nós não temos que explicar por que eu gostaria que teria sido diferente, por que não foi diferente, se nós tivéssemos feito tal coisa, etc. Isso é a função do ideólogo. A função do crítico é explicar por que foi do jeito que foi. Então esse é o segundo aspecto. O segundo aspecto, então, está claro. Há um aprofundamento gritante da dependência do desenvolvimento e dei 2 dados aqui essenciais. Aquela burguesia que produz máquinas e equipamentos, ela desaparece, cresce o latifúndio, fortalece a posição na divisão internacional do trabalho de uma maneira diversa. O Brasil exporta produtos agrícolas e minerais e tem um déficit na balança comercial gigantesco na área de ciência e tecnologia. O ano passado, nós gastamos o Brasil gastou no balanço pagamento quase 6 bilhões de royalties para produtos e licenças. 6 bilhões de dólares. O orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia de 2014, que era 7 bilhões, passou para 3,5. E aí agora está todo mundo na comunidade universitária vendo que nem bolsa vai ter, está sendo superado PIBIC, tudo está aí. Caiu na real, meus queridos. Essa é a real. Então voltou a temática da dependência do desenvolvimento com força. Serei disciplinado isso. O terceiro elemento, então, aqui, nessa breve reflexão para a luta contra a ideologia, é o que eu chamo os temas de atualização da teoria marxista-dependência. E o que eu quero colocar aqui? Algo que está nas nossas pesquisas lá no Instituto, que se tudo correr bem, em 2 meses a gente coloca aí à luz do dia a República Rentista, Dependência e Pacto de Classes no Brasil, que é um livrinho em que a gente trata de exatamente atualizar a teoria marxista-dependência, incorporando aquilo que eu chamo, ainda na falta de uma melhor definição, o capitalismo rentístico. Entramos numa fase em que o desenvolvimento capitalista na América Latina assumiu uma fase, vamos chamar aqui precariamente, uma fase rentística. Ou seja, a base daquela ideologia desenvolvimentista, que era o progresso burguês, centrado numa burguesia industrial, cujo desenvolvimento brasileiro era a expressão das possibilidades máximas da América Latina, isso sucumbiu. Completamente. Não há a menor possibilidade de aqui existir uma burguesia de caráter industrial capaz de elaborar um pacto de classe que tirasse o Brasil da posição completamente adversa que ele está na divisão internacional do trabalho, por um lado, e menos ainda para praticar qualquer elemento de justiça social aqui dentro. Não há base material para tal. Essa é a questão que nós temos que entender. Não importa se vocês consideram que é necessário ter política social. Não importa, o que nós temos que explicar é por que o desenvolvimento capitalista agora não permite tal coisa. Porque não podemos atribuir isso, tal como o grande escritor russo, a maldade napoleônica, o que entre nós equivale a dizer a maldade do corrupto Temer e seu governo de corruptos. Não podemos atribuir a maldade humana, como Hitler não pode ser explicado pela ação perversa de uma mente psicopata. Ao contrário, a Alemanha, a trama internacional, criou Hitler. Da mesma forma que o desenvolvimento capitalista brasileiro exigiu Temer. Exigiu Temer e a destituição da Dilma sem choro nem vela. E com a aceitação dela. E do Lulinha Paz e Amor também. Percebe como é que é? Essa é a trama que nós estamos metidos. Nessa zona que nós entramos, nesse período histórico que é o desenvolvimento do capitalismo rentístico, se fortaleceu aqui o que há de pior. E veja, no momento em que o Brasil assume na renda da terra, através da renda petroleira, um papel decisivo. O Brasil se transforma num país petroleiro também. A burguesia vai meter a mão em tudo, já está metendo a mão em tudo isso aí, com o acordo em que Dilma e Serra fizeram na lei da partilha. Porque isso não foi uma maldade do office boy da embaixada estadunidense chamado José Serra, o senador aqui de São Paulo. Foi um acordo com Dilma. Eu nunca quero dizer aqui para os petistas que me escutam, que finge me escutar. Deu 33 a 30.
E faltou na sessão nada mais, nada menos do que Lídice da Mata, senadora, Humberto Costa, que era o presidente do partido, e Lindenberg subiu na tribuna para saber se o governo estava a favor deles ou a favor do Serra. Rolou um pacto concreto para entregar o petróleo brasileiro para as multinacionais. O que significa isso? Se apropriar a partir da renda petroleira, da renda mineira, etc., que o Marx trabalha no tomo 3 e que nós incorporamos na dialética da dependência, da dialética marxista da dependência de Rui Mauro Marini. Isso. E a terceira esfera, o terceiro elemento, é que, além daquele padrão instituído pelo Marini em dialética da dependência, subiu a renda da terra e subiu o tema do capital fictício, também o tomo 3 do Capital. O que significa? É simples observar. Grande parte do lucro do capital comercial nas condições atuais é um lucro chamado não operacional. 80% do lucro da Magazine Luiza, por exemplo, que era todo entusiasta do governo petista, não vem do fato de vender mercadorias, vem do fato de financiar as mercadorias. O crédito deles é altamente caro. Experimente atrasar uma prestação na Magazine Luiza para ver quanto é que tu vai pagar. Ela vende uma geladeira e cobra 2. Então o lucro do crédito é gigantesco. Isso ocorre com esses caras e ocorre também com o latifúndio. O proprietário de terra, o latifúndio brasileiro, ele pode, isso por efeito do Fernando Henrique Cardoso, que eram 3 meses, e o Lula transformou isso em 1 ano, ele pode deixar os dólares oriundos da venda de produtos agrícolas e minerais lá fora, ele pode deixar até 1 ano lá fora. O que significa? Que aquele latifundiário do norte do Paraná, ou do Mato Grosso, ele pode ficar lá fora com 1 ano, com os dólares da exportação de minério de ferro e soja, observando qual é o melhor momento para introduzir no Brasil. O que significa? Que o latifundiário se torna um especulador da moeda e do câmbio. E, portanto, ele tem, além da conta de capitais abertos, ele tem a possibilidade de ganhar com a renda da terra e ganhar, vamos chamar assim, uma renda financeira. Para explicar aqui, estou supondo que é um público heterogêneo, que não tem por que saber de economia ou do chamado discurso econômico dominante. Tanto o capital comercial como o proprietário de terra está na mesma, que dirá o sistema bancário. Esse mesmo, com a taxa de juros mais elevada do planeta, pode baixar a taxa de juros, que a taxa de juros, e os dados confirmam aí, a taxa de juros real não baixa, e inclusive em alguns momentos aumenta. Então pode baixar a taxa de juros do Banco Central, que descontada a inflação, que agora é muito baixa, ofere ainda para os bancos um rentismo derivado desse rentismo de caráter estritamente financeiro, de valorização fictícia do capital, extraordinário. A festa no andar de cima, entre as classes dominantes, é plena. E, portanto, que a ideologia fundamental de que a crise é generalizada, etc., não bate com os números. Enquanto banqueiros, capital comercial, capital industrial e capital agrário acumulam posição política, riqueza num ponto, o desemprego, a fome, a miséria, a exploração e a violência acumulam no outro. Não há possibilidade aqui, por último, de uma regulação de tipo keynesiana. Por que não há possibilidade de uma regulação de tipo keynesiana? E encerro com isso, Isa. É porque, precisamente, a regulação keynesiana, ou aquela ideologia que era o desenvolvimentismo cepalino, supunha uma burguesia industrial com poder econômico e com projeto político. E é essa burguesia industrial que se dissipou durante os governos de FHC, Lula, Dilma e Temer. E é por isso que o Temer está liquidando com todas as instituições, entre elas a Previdência Social e as leis do trabalho, e eternizando, perenizando a austeridade sobre o povo, precisamente porque não há espaço para a regulação keynesiana. Porque para essa forma específica de aprofundamento da dependência, o Brasil se torna mero exportador de produtos agrícolas e minerais. E a burguesia industrial se manifesta pela sua ausência. Não há essa burguesia industrial. O ponto mais trágico é que o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo é o Paulo Scaff, um sem indústria. Isso é muito bom para o João Pedro Stedley, meu amigo do MST. Mas para a burguesia industrial, onde está isso? Onde está essa burguesia industrial capaz de lutar por um câmbio? Essa que está imaginariamente na cabeça de Ciro e Bresser Pereira com esse discurso insustentável, essa ideologia insustentável do desenvolvimentismo ou da regulação anticíclica. Não há fração de classe capaz de pegar esse projeto do papel e implementá-lo na prática. E por isso que no parlamento, na mídia, nas igrejas, nas universidades, em toda parte, reina a ideia de que o Brasil veio para ser isso mesmo.
Por isso, eles têm que liquidar qual a nossa única possibilidade. Qual é a nossa única possibilidade agora? É abrir as portas para um debate sério sobre a Revolução Brasileira. E qualquer discussão sobre o governo é um governo que sustente a Revolução Brasileira. O que eu estou falando aqui não é uma atitude irresponsável. O que eu estou falando aqui não é uma utopia distante. Não é nem indesejável. É a única possibilidade que temos. É a possibilidade do real. O que vamos fazer? Montar um governo para distribuir Bolsa Família? Montar um governo para justificar o latifúndio? Montar um governo para justificar a dependência, que os cepalinos dizem externa? Montar um governo para montar um pacto de classe que não coloca o Brasil de pé? Isso é tudo falso. Agora chegou a hora da verdade. A hora da verdade é a hora da Revolução Brasileira. A teoria marxista da dependência é um aporte decisivo na história, nessa batalha das ideias que nós temos, para consolidar esse projeto. Esse projeto é o único projeto que justificaria o nosso combate. Esse sim é o bom combate, é o combate que nós temos que fazer agora, e isso, quero dizer para vocês, é um momento privilegiado na história de um país, na história de um povo, na história de uma geração, quando a conjuntura coloca para todos nós a possibilidade de um combate definitivo. Essa é muito poucas vezes acontece na história de um povo, muito poucas vezes acontece na história de uma conjuntura, numa determinada conjuntura, que a conjuntura coloque para nós a possibilidade generosa, absurdamente importante, de discutir e fazer a Revolução Brasileira. Muito obrigado. Tá, 5 observações. A primeira de Isadora, queria dizer o seguinte: olha, é muito significativo. O Fábio começou aqui recordando essa primorosa observação de Marx na ideologia alemã, que é: a linguagem é a consciência prática. Então tem o relato do golpe. Eu não caio nessa. Por quê? Porque é supor que a democracia é o respeito às regras do jogo. Quando foi assim? Há uma idealização liberal da democracia, que haverá de ter respeito às regras do jogo. Se nós observarmos isso, as classes que tiraram Dilma tiveram completo respeito às regras do jogo. Do jogo formal, não há dúvida. Bom, não há crime de responsabilidade, fica para as calendas gregas discutir. Está cheio disso na história. Isso não basta. O relato petista agora começa a mudar. Começa a dizer o seguinte: não, o golpe não é tirar a Dilma. O golpe é tirar a Dilma para tirar direitos sociais. Ele já está mudando. Observa que a realidade vai mudando e o relato petista vai mudando também. Vai mudando para sair da vitimização e, ao mesmo tempo, para identificar o conjunto dos que perdem com o projeto petista. Mas é a mesma operação. Entendeu? Então, primeiro, se considerarmos o elemento do golpe, da traição do Temer, quando o Temer teve uma conduta diferente. Era possível o Temer de vice-presidente num pacto de classe quando, e aí que vem a questão fundamental, para iludir qualquer relato ideológico, por que as classes dominantes tiraram a Dilma? Eu coloquei no meu blog, está lá. A classe dominante não vai tirar a Dilma. Por quê? Porque a Dilma garante todas as benesses da classe dominante e a burguesia não vai fazer isso, porque se ela fizer isso, ela abre um espaço à esquerda para nós que até então estava vetado. A razão pela qual eu atribuí uma consciência burguesa, uma consciência de classe à burguesia, era essa: se eles tirarem a Dilma, eles abrem a garrafa e o gênio sai. E agora não dá mais para colocar o gênio. E está esse pandemônio na sociedade brasileira. O que eu dizia muito claramente, e por isso não tiro de lá o meu erro. Está lá, porque me orgulho da razão pela qual eu errei. A burguesia vai abrir um espaço para o radicalismo político na sociedade brasileira, que eu diria, ela não fará. E ela fez. Fez por quê? Porque ela tinha que fazer o seguinte: com o impacto da crise de 2008 e o grau, para usar a expressão do Bresser, Isadora, de desindustrialização que ocorreu no Brasil, não teria mais sentido a legislação trabalhista, nem o sistema previdenciário, que em última instância apoiava um padrão de reprodução da força de trabalho necessário para aquele padrão de acumulação baseado numa burguesia industrial, ainda que dependente. Como isso naufragou, revoga-se todas as disposições em contrário. Ponto. Essa é a questão fundamental, a meu juízo. Segundo, veja, quando arteiramente essa organização petucana, Bresser, Ciro e todos os intelectuais afirmam isso,
Eles iluminam qual é o relato. Perdemos as classes médias. A professora Marilena Chauí, nossa filósofa municipal, não vai gostar. Não vai gostar. Mas a verdade é que o problema não é perder as classes médias. Quando se faz o relato de que o tema é a classe média, se oculta precisamente qual é a configuração da classe subalterna, dos trabalhadores da cidade e do campo. Como estão os trabalhadores e a identidade de classe dos trabalhadores urbanos e rurais. Qual é a identidade socialista dele? Porque isso significa colocar no centro da crítica as centrais sindicais, o cultismo e o próprio petismo. Que faz o quê? Diluiu a consciência de classe em favor do direito à cidade, à cidadania. A cidadania é uma promessa burguesa liberal que não tem a ver com o nosso mundo. E não pode ser obtida nas condições do capitalismo dependente e periférico. Não pode, nem foi, nem é, nem será. Eu tenho a meu favor é que nunca foi, não é e não poderá ser, exceto a digestão moral da pobreza, que é algo muito distinto de assegurar direitos para todos. Um Bolsa Família, a única medida que eu reputo como importante do ponto de vista da economia política no governo Dilma, é a medida provisória sobre o trabalho doméstico. Porque isso tirava o trabalho doméstico de uma superexploração e colocava um pouquinho para cima a necessidade de afirmar o padrão de salário mínimo como elemento de reprodução da força de trabalho. Mas mesmo assim não conseguiu. Só conseguiu quando a taxa de desemprego chegou a 4,7, que foi a mais baixa do desenvolvimento capitalista brasileiro. E o que fizeram as centrais sindicais? Afirmaram sua identidade de classe? Não, silenciaram. As centrais sindicais, quando a taxa de desemprego era 4,7, tinham que fazer o quê? Lutar pela redução da jornada de trabalho, que era quando a correlação de força era mais favorável para isso. O que fizeram? Silenciaram. Por quê? Porque não podia tensionar o pacto de classe entre a burguesia e as centrais sindicais. Não podia. Imagine se a CUT se levanta e coloca, junto com as demais centrais sindicais, o tema da redução da jornada de trabalho, que Marx, lá no tomo 3 do Capital, recomenda. Começa a redução da jornada de trabalho, como, aliás, toda a história do desenvolvimento capitalista britânico é isso, a redução da jornada de trabalho é nos marcos do capitalismo. Não é contra o capitalismo. É uma relação entre tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. Essa cretinice petista não toca nisso. Esses chamados professorzinhos intelectuais são deploráveis. Por quê? Porque insinuam o tema da classe média. Ah, e a classe média é reacionária, a classe média como expressão do fascismo, etc. Furado, sem sustentação histórica. O fascismo está provado historicamente. Só se levanta quando a classe dominante tem um inimigo de classe ali, bufando no seu cangote, com o seu hálito muito duro. Chile, 73, Alemanha, senão não tem fascismo. Bolsonaro é uma expressão caricata disso, está sendo filmado aí, Ailton. Estou dizendo, não resiste, é um debate público, é um fantoche que esse petismo vitimista coloca como se viessem tropas, hordas fascistas. Onde é que estão as hordas fascistas do verde e amarelo? Sumiram, desapareceram e estão minguando cada vez mais. E vão minguar cada vez mais. Esse é o ponto. Entendeu? Então, esse tema da crítica à classe média quer iludir, na verdade, como é que está a organização classista e a consciência operária e camponesa no Brasil, que é dominado precisamente pelo cultismo. Como ele não pode tocar nisso, ele espeta a classe média. Percebe como é que é? Esse é o trabalho da filósofa Marilena Chauí. Eu descobri, quero te dizer aqui, essa rapaziada me falou do Sérgio Ferro, esse arquiteto, que trabalha o conceito de exploração, já mandei pegar os livros, já está lá, está na linha de leitura, vamos ver aí, quero ver isso aí. Sônia, o Guido Mantega, esse rapaz, que teve na banca, o Fernando Henrique Cardoso, escreveu um livro horroroso, que é Economia Política Brasileira, onde precisamente tenta tipificar como se fosse um problema a identidade de André Gunderfrank e Rui Mauro Marini com a tese de Trotsky da Revolução Permanente e o tema do desenvolvimento desigual e combinado. Por que o trotskismo está flertando com a teoria marxista da dependência? Precisamente pelo caráter desigual e combinado do desenvolvimento capitalista, que está no Trotsky, está no Mandel, está em todos os grandes marxistas. Todos os grandes marxistas pegam. E os trotskistas todos, que sempre foram muito eurocêntricos, estão cada vez mais aterrissando, são meus camaradas, cada vez mais irmanados com eles. Eu e a Quarta, unidos por uma corrente da Revolução Brasileira. Por quê? Eles estão discutindo a Revolução Brasileira cada vez com mais força. O que é a Revolução Brasileira, senão a questão nacional? E a questão nacional é definitiva, porque tem a lei do valor que organiza o capitalismo em escala global e tem o Estado Nacional.
O Estado Nacional falseia a lei do valor, que é a forma com que as burguesias locais, dependendo do pacto de classe, se apropriam de um excedente produzido aqui, mas que tem que circular em escala global. O neoliberalismo, para falar a linguagem petista, o que faz? Libera esse fluxo para fora, com cada vez mais violência. Agora, o que se recupera aí? Uma totalidade que é muito importante, que tem que ser resgatado. Eu não quero me alongar nisso. Sobre crítica à razão dualista, do Chico de Oliveira, é um bom livro, se não fosse um plágio total do André Gunder Frank. Publica-se aqui em 72, pelo SEBRAP, quando corria todo o debate já na América Latina, fazer minha propaganda aqui, expliquei por que o Chico de Oliveira tem mérito naquele livrinho, porque lá ele identifica claramente que uma das tendências do desenvolvimento capitalista latino-americano é a tendência a aumentar a exploração da força de trabalho. Está aqui. Mas depois ele abandona o crítica à razão dual e fica com todo esse papo de escola da regulação, até escrever esse livro insustentável, que é o Ornitorrinco, que é um livro resignado, que abandona a teoria em nome de uma metáfora sem sustentação nas ciências sociais. Um livro horroroso. E volta às teses de Furtado. Tem que ser dito. Tem que acabar com essa empulhação da Universidade Brasileira, que tudo é interessante, o professor, etc. Um livro horroroso, que não faz justiça à crítica à razão dual. E não importa que o Chico dê esses cambados, tem hora que está aqui e volta lá. Ele fazia parte do ninho sebrapiano, que sacaneou Rui Mauro Marini, que escalou sobre André Gunder Frank. Vamos dizer com clareza. Esse é o ponto aqui. Entendeu? Não vou aliviar nisso porque é uma injustiça histórica que se cometeu contra o pensamento crítico latino-americano, feito pelo queridinho Chico de Oliveira, queridinho da Folha, queridinho da USP, queridinho dos paulistas progressistas, queridinho do petismo, da Dilma, queridinho. Os queridinhos. É como um Machado de Assis, que vive queridinho e já não presta. Todo mundo que vira queridinho não presta. Vira ideologia dominante. Então, quero dizer assim, agora uma última questão. O desenvolvimento das forças produtivas tem a ver no capitalismo dependente, e vou fazer jus aqui aos dois trabalhos do Teotônio Santos, que é Revolução Científico-Técnica, Capitalismo Contemporâneo, Acumulação de Capital e Revolução Científico-Técnica. O que é o desenvolvimento das forças produtivas? No capitalismo, a ciência é a principal força produtiva. E exatamente agora, nas áreas de nanotecnologia, tecnologia de informática, microprocessadores, o Brasil, estou terminando, não existe grau de dependência máxima. Pega a importação no nosso país, tudo aqui, isso aqui, microfone, celular, tudo importado. Tudo importado, não se produz nada no ABC. Bye bye ABC. Bye bye ABCD. Acabou. The game is over. Entendeu? Agora, a Revolução Científico-Técnica está colocado ali como uma temática importantíssima, não posso me estender sobre isso. Rapidinho as outras duas, que eu já sei que estourei o tempo aqui. Do Diego, só queria mencionar o seguinte, olha, papai Lula, eu estou de acordo, só que tem uma coisa aí, não vamos tirar a função do líder na luta de massas. Não para dizer que líder, o Lula é o líder, não, para não eliminar a figura, quero reivindicar aqui, do caudilho na política latino-americana. É, meu caro, trema. O trotskismo treme. Claro, mas é próprio Trotsky. Não se fazem revoluções sem líderes. Esse é o ponto, é uma lição da história. Aqui nós tememos qualquer coisa nessa direção. E ficamos idolatrando um político vulgar que é o Lula, que não é um líder. É um político vulgar. Por quê? Porque o líder arrisca seu pescoço. E arrisca dizendo a verdade. E o Lula não fala a verdade. Um político, à altura do nosso tempo, com as exigências dramáticas da nossa sociedade, tem que colocar a verdade. Só a verdade educa. Não importa que ela não seja popular. Não importa que ela não renda votos. Não importa que ela não seja uma expressão do bom mocismo. Não importa que ela não seja simpática como Machado de Assis. A verdade é que as verdades de Lima Barreto são mais incômodas que as dúvidas plantadas por Machado de Assis. Afinal, Capitu traiu ou não? É muito mais simpático do que o discurso de Lima Barreto falando da sociedade carioca. Então, chega dessa impostura do politiquinho simpático. O Lula não é um líder de massas, é um líder eleitoral. É um sujeito com força eleitoral. Líder de massas não é. Um líder de massas se afirma diante das exigências da história, e não através de um comitê eleitoral. Por fim, uma breve menção a Joana, queria só para sugestão, no Estado da Revolução, queria mencionar 2, 3, 4 experiências da América Latina,
os cordões industriais no Chile, a época de Salvador Allende, tudo colocou isso em questão. Mas, vou ser mais herege ainda, Hugo Chávez, quando vivo, apresentou o tema do Estado comunal, que era o seguinte, a extinção do Estado, que não pode ser feito nos marcos do capitalismo, menos de uma sociedade nacional. Mas não era a ideia de que aquele bolivarianismo e essas correntes todas, como também o poder dual na Revolução Boliviana, é apenas um filho pobre do industrialismo europeu. Quero dizer que o novo indigenismo latino-americano, que nasce a partir da rebelião zapatista de 1º de janeiro de 1994, colocou uma séria interpelação ao discurso industrializante e é a razão do desencontro entre o movimento indígena na Bolívia, no Equador, com o governo de Evo Morales e Rafael Correa. E não foi uma briguinha qualquer, uma briga pesada que aí entrou várias outras pessoas. Por fim, o tema do Gabriel, das eleições diretas, eu me limito sempre a dizer o seguinte, abaixo o Temer, fim das reformas. Não entro nessa. Por quê? Porque nós estamos prestes a ver a Rede Globo encampar eleições diretas. Então eu quero dizer o seguinte, discrepo dos meus companheiros de PSOL que colocam fora Temer eleições diretas já. O nosso problema não é, quero ser muito cuidadoso e preciso nisso, o nosso problema não pode ser a legitimação de um sistema político com antecipação das eleições. Quando a população está observando pela primeira vez em muitos anos a podridão do sistema político e está se educando nisso, está observando criticamente, acabando as ilusões parlamentares, observando que não há sistema político benevolente, que todo sistema político tem que estar amparado num conflito de classe, onde as classes subalternas têm que ter consciência plena. Por isso que eu não defendo eleições diretas. Acho que nós temos que atuar, como um bando bom marxismo, inclusive, e o pensamento crítico latino-americano, numa toada só. Atuamos em cima de cada ação do inimigo. Agora é derrubar Temer. E segundo, revogar todas as reformas disso. Ponto. Mais do que isso, eu não dou um passo à frente. E creio que estou com muita consciência do pulsar da realidade latino-americana e da realidade brasileira. Não se trata de restituir legitimidade eleitoral para um sistema político que está podre do começo ao fim, que merece morrer. Com um Congresso que é um covil de ladrões, com cortes que são cúmplices, com um governo corrupto que está revogando direitos sem autoridade nenhuma, isso tudo tem que ser passado a limpo nas eleições de 2018. E o governo que nascer de lá tem que dizer claramente, venho para revogar tudo o que esse covil de ladrão fez de maneira ilegal e ilegítima. Obrigada, Nildo. Gente, nós temos 15 minutos. Alguém quer fazer mais alguma questão? Ali um. Mais alguém? Então, por favor. Breve, ok? Ok. Seu nome? Everton, sou Everton. Queria fazer uma questão, acho que não foi... Ela já aconteceu, mas não, acho que não foi elaborado o suficiente. Quais são, caso eles existam, os instrumentos, as organizações, né, que a gente pode dialogar para construir uma frente que tenha inserção social suficiente para a gente discutir a Revolução Brasileira aqui. E até ouso fazer uma recomendação... não tenha como principal aliado na discussão da Revolução Brasileira o trotskismo, que aqui no Brasil, nesse momento, tendências grandes do trotskismo no Brasil, partes grandes do trotskismo, é incapaz de compreender os processos bolivarianos na América Latina e também chamou há pouco tempo tendências importantes trotskistas do Brasil, chamou há pouco tempo o que aconteceu na Ucrânia de Revolução Popular e Democrática. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com as limitações das organizações trotskistas daqui, de entender o que são os processos populares e o que não são. Só isso. Olha, em geral estou de acordo com a tua hipótese, mas queria observar o seguinte. A divisão recente do PSTU mostra claramente que tem uma mudança lá dentro que está vinculada estreitamente com a questão nacional. E acho que, inclusive, a crítica exacerbada, e a meu juízo equivocada, de outros setores do trotskismo ao fenômeno do bolivarianismo na América Latina, mostra exatamente, para usar uma expressão que eu não gosto, que é a reflexão com a questão nacional. Estão tendo que se defrontar com a questão nacional, dada a força do movimento. A primeira revelação que fazem
é da sua incapacidade de compreender o que é a revolução na periferia capitalista. Mas, ao mesmo tempo, quando fazem a crítica, estão tendo que se misturar com ela. E está movendo ali os cimentos. Daí meu otimismo desvairado. Eu sou um otimista completo nisso, mas estou monitorando. Segunda questão que eu queria mencionar sobre as classes sociais, e mencionar algo também para a Sônia, que eu esqueci, é o seguinte. Não é o problema da TMD e os movimentos sociais. É o problema da teoria marxista da dependência e as classes sociais. O tema dos movimentos sociais entrou aqui, no Brasil sobretudo, pela tese de Eder Sader, quando os novos movimentos sociais entram em cena. E era a partir de um autonomismo e da derrota chilena que Eder incorporou, ele que era tributário da TMD, muito amigo inclusive do Rui Mauro Marini, veio com essa tese que ele, Chauí, etc., fizeram a revista Desvios aqui em São Paulo. Marco Aurélio, todos eles. Marco Aurélio vinha do MIR chileno também, etc. Então, o que aconteceu? Eles começaram a falar movimentos sociais, porque queriam... E esse é o problema. Eles diziam, nós temos que enriquecer o debate sobre as classes. E acabaram, por astúcia, ou de maneira involuntária, abafando o tema das classes sociais. De tal maneira que hoje todo mundo fala em movimentos sociais e não fala das classes sociais. Como é que estão as classes sociais? Todo mundo quer falar em movimento social. E o movimento social urbano, o movimento social ecológico, o movimento das mulheres, o movimento LGBT, tudo quanto é movimento social, exceto como é que vão as classes, meu bem. A classe social, os camponeses, os trabalhadores urbanos, como é que estão o sindicalismo, etc. Vejam como o debate sobre a classe social e o sindicato desapareceu. Então não foi feito para enriquecer. Se foi ou não, nem me interessa mais a intenção. O fato é que o resultado concreto foi, esqueçam as classes sociais. E aí tem que recuperar. Então, em termos de classes sociais, eu diria para o Everton, para concluir, é que é o seguinte, cada vez mais, está claro para a grande maioria do povo, 83,26% da população economicamente ativa no Brasil ganha até 3 salários mínimos. Ponto. Isso é uma polarização extrema, que nós poderíamos recordar Marx do Manifesto Comunistas, proletários contra burgueses. Aqui ninguém se atreve, porque ainda está contaminado com a ideologia de classe média, baseada em R$ 539.019. 83,26%, segundo o Diese, da população economicamente ativa no Brasil, ganha até 3 salários mínimos, Everton. Então, quer dizer o seguinte, a condição de classe de amplos setores sociais, organizados ou não, com carteira assinada ou não, se vocês quiserem usar a denominação do Rui Braga e de outros aqui, o precariato, etc e tal, tudo bem, isso está baseado num regime que chama superexploração da força de trabalho, que agora está cada vez mais aberto, cada vez mais claro, mais evidente. Milhões estão se dando de conta. E agora vai voltar, ainda que tropeçando de maneira acidentada, uma consciência de classe. Cabe a todos nós sedimentá-la, trabalhar nessa direção. Os sindicatos vão voltar a ter uma função decisiva, porque com o fim do movimento do imposto sindical, o que vai acontecer? As burocracias sindicais sucumbem. A CUT vai perder dinheiro, a CGT vai perder dinheiro, e vão ter que voltar a buscar a filiação política dos trabalhadores. Eu sei, tu sorri, e eu digo, claro, o grau de acomodação é gigante, mas eu ainda acredito que tudo que é sólido se desmancha no ar. O sindicalismo vai ter que se revisar profundamente, e eu vejo que 30% desses sindicalistas novos que estão aí estão com muito crítico. 30%, todas as centrais sindicais, é basicamente corrupto no sentido político, que não crê em uma mudança. E 30% é burocracia sindical que aposta na volta do Lula. É isso. Mas aquele 30% que está lá embaixo é um indicador extraordinário da vitalidade que pode ter os sindicatos e que nós vamos ter que estar junto com eles.